Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje: China desenvolve o trem hipersônico. E agora? Para mais um desespero dos americanos e dos países ocidentais. Mas o que o Brasil também pode aprender com isso? Qual que será a curva de aprendizagem que o Brasil pode se beneficiar desse fato? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos, que está diretamente relacionado e interfere direta e indiretamente para mim e para você? Vamos lá, pessoal? É muito simples, é só seguir o nosso canal. Conto com todos vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Sejam sempre muito bem-vindos. É com grande prazer que eu recebo a todos vocês aqui no canal. Pessoal, eu trouxe essa notícia aqui da China, que é até mesmo um tema que eu peguei aqui na Embaixada da China. Por quê? Porque é uma curiosidade para todos nós e até mesmo um momento de reflexão. A China desenvolveu um trem hipersônico. O que seria isso? Ele é um trem que é movido a um túnel e nesse túnel ele praticamente fica numa situação de vácuo. Ou que ele não vai ter o choque do ar, como um trem convencional, como o nosso carro e até mesmo nós ali. Pode ver quando você está andando de bicicleta, você sente aquele vento. Quando você está de moto, a mesma coisa. Agora, esse trem ele fica num túnel ao qual ele é pressurizado e ele fica praticamente a vácuo. Então ele não tem aquela resistência do ar, o que já aumenta a sua velocidade. Outro fator, ele é com a parte magnética, com ímãs, com todo um aparato tecnológico muito bem avançado e está avançando ainda cada vez mais. Agora, esse trem hipersônico, pessoal, a expectativa dele é de chegar a 2.000 km por hora. Ou seja, maior que a velocidade do som, maior velocidade até mesmo do que um avião. Por que a China está fazendo isso? Agora, o objetivo da China o que é? É interligar o seu país como um todo, regiões mais distantes, de 1.000 km, por exemplo, chegam muito mais rápido, porque as cidades da China estão ficando cada vez mais populosas. O número de gente está aumentando cada vez mais, mas está ficando muito concentrado nas cidades. E a partir do momento que você tem uma malha viária, uma malha ferroviária e terrestre muito mais equiparada, principalmente no caso aqui da ferroviária, você beneficia o quê? As pessoas que estão mais afastadas de irem para lá e não precisarem se deslocar até lá, ou morando durante a semana lá, ou realmente mudando para a região central. Você favorece esse transporte, que seria muito mais benéfico para todos nós. Outro fator primordial também é o fator o quê? Ecológico. Porque quanto menos aviões, quanto menos transporte de veículos, por exemplo, menos gases nocivos na atmosfera, porque ele é movido a energia elétrica. Então é muito mais prático e viável ecologicamente. E o fundamento deles é o que? A priori, eles vão fazer até 1.000 km, mas a expectativa deles é pegar 2.000 km, praticamente interligar a China e fazer o que? O sistema de rota da seda que eles estão fazendo, interligando vários outros países, fazer esse mesmo trem hipersônico ir até 4.000 km, o que vai interligar países. Agora, para vocês terem uma noção, de acordo até mesmo com os dados apresentados, vamos dar o exemplo aqui pelo dado que foi apresentado. Se você pegar aqui, ó, do Rio de Janeiro a Salvador, que seriam cerca ali de 1.000 km de distância, se não mais, você conseguiria fazer essa rota em meia hora. Então, olha o avanço que você poderia ter, a interligação que você poderia ter. É algo gigantesco. Às vezes você demora meia hora e não sai de uma avenida. Principalmente quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando. Você pega aqui pouquíssimos quilômetros, você faz em meia hora. Não pelo quilômetro em si, mas porque você não anda. Quem mora em São Paulo, por favor, ó, já comente aqui. Já coloque aí se não é verdade. Agora, o que o Brasil pode ver isso? E por que de certa forma tem um desespero
dos Estados Unidos e da Europa? Porque a gente está vendo, pessoal, que esse desenvolvimento tem projetos já desse trem hipersônico em vários países, entre eles os Estados Unidos. Só que está no papel. O único país que realmente colocou em prática e está desenvolvendo real é a China. Então a gente vê que eles estão ficando muito desesperados. Por quê? Porque a China não está crescendo simplesmente em PIB, algumas pouquíssimas empresas, e o restante do povo, por exemplo, morrendo de fome, uma crise e tal, e não é o caso. Se você pegar ali, isso são dados reais, a frota marítima da Marinha, por exemplo, se você pegar em número, a frota da Marinha chinesa já é maior do que a dos Estados Unidos, que era maior antigamente. Então, em termos de quantidade, a China já ganhou dos Estados Unidos em frota. A China desenvolve 5 porta-aviões em seus estaleiros ao mesmo tempo, enquanto os Estados Unidos produz 1. Eles estão vendo que eles sancionaram a China, no caso dos semicondutores. A China, por sua vez, começou a desenvolver cada vez mais. Eles já faziam, mas uma quantidade pequena. Agora, para eles se tornarem autossuficientes e até exportar, eles tiveram que aumentar a sua produção. Fizeram. Eles estavam esperando ali, no máximo, 15 nanômetros. Hoje a China já faz em 7. Então, eles estão vendo que a China está vindo em todos os setores. Alguns aí dos Estados Unidos ainda é superior, mas em vários outros setores a China já é superior. É por isso o desespero deles. Se eles não tivessem tão preocupados com a China, eles não ligavam. Você vê que o papo deles, e vai se acentuar cada vez mais, desses anos adiante, vai ser a China. Vamos torcer para que não haja nenhum embate. Igual a gente está vendo ali o treinamento ali, fazendo ali entre a Rússia e a China, mas no mar da China. Então, se você pegar ali esse treinamento, o que os Estados Unidos disse, o Antony Blinken? Que, mas nós vamos ficar averiguando para ver se não vai ter nada de errado ou algo do tipo. Pô, é um treinamento militar lá na China. O que tem a ver com os Estados Unidos? Porque nós vamos tentar para ver se não vai ter problema com o Japão. Será mesmo? A preocupação deles, pessoal, é ver que eles estão crescendo militarmente, é ver que eles estão crescendo em todos os outros setores, tecnológico, aeroespacial, em tudo. Nesse caso aqui, principalmente a China. Por isso o desespero dos Estados Unidos. Não é só a parte de PIB. A gente está vendo a hegemonia do dólar, a hegemonia da geopolítica dos americanos caindo cada vez mais. Você vai ver isso se acentuar agora com o sistema de pagamento dos BRICS que vai ser implementado. Você vai ver isso acentuando cada vez mais com as moedas dos BRICS, que vai ter uma moeda em comum, que, a tendência é Europa e Estados Unidos ficarem muito defasados. Para você ter uma noção, o Joseph, que é o responsável da União Europeia, da parte exterior ali da Europa, acha o seguinte, pessoal, que a Europa é um jardim, boa parte dos outros países são selvas, que quando uma selva invade o jardim, os jardineiros têm que podar, têm que cuidar. Esse é o pensamento do Joseph Borges, por exemplo. E se vocês acham que eu estou mentindo, que a Europa não se acha melhor, isso é Europa e Estados Unidos, né? Os países considerados do norte. Agora, mesmo o México, que faz parte da América do Norte, não faz parte daí. Do México para baixo, América Latina, África, os países asiáticos, a própria Rússia, não são considerados países, são considerados selvas. Se você acha que eu estou mentindo, pessoal, entre no meu Instagram, @acorda com Rubens Henrique, tá lá no Store, aproveita e segue lá o canal, que ajuda também a gente seguir nas outras redes sociais, segue lá, vocês vão ver, entrem no Store, a fala dele, não sou eu que estou falando, é ele. Agora, se ele diz isso nas câmeras para tudo e todos ouvirem, o que será que eles falam por trás? Agora tem um porém, pessoal. O que o Brasil pode se beneficiar disso? O Brasil pode aproveitar que os ânimos estão ali, estão de olho na China e aproveitar para crescer.
aumentando a sua parceria também com a Índia, aumentando a sua parceria com outros países e também crescendo. Porque, infelizmente, pessoal, a gente está vendo aqui o quê? São Paulo, por exemplo, que é o estado onde eu moro. Ele não é todo interligado. Eu moro em Mogi das Cruzes. Se você vai, a última estação aqui é Estudantes, que é em Mogi das Cruzes. Agora, se você quer ir para Guararema, que é uma cidade vizinha de Mogi, você já não tem trem. Quero ir para o Vale do Paraíba, não tem trem. Para Aparecida, não tem trem. Então, se a gente não conseguiu, até hoje não saiu do papel, a interligação ferroviária entre São Paulo e Rio de Janeiro. Sabe-se lá se um dia vai sair. Agora, por que que isso ocorre? Eu vou dar um exemplo para vocês. Porque diferente da China, pessoal, o Brasil não tem uma política de Estado. A nossa política é da seguinte forma. Entra um governo, seja lá ele qual for, que aqui a gente não está citando um governo A ou B, tá, pessoal? Que isso daí não é de hoje, é décadas. Entra um governo, ele desfaz tudo que o governo anterior fez. Entra outro governo do partido concorrente, desfaz tudo que o outro fez. E disso você não faz. Porque esse projeto, por exemplo, da China, pessoal, a estimativa deles é que leve décadas para que isso venha a se tornar em vigor. Agora, por que que eles conseguem avançar? Porque, como eu digo, política de Estado. A gente pode ter, não estou falando aqui para a gente mudar o nosso sistema democrático e se tornar como o Partido Comunista Chinês. Não! Aqui eu estou falando o seguinte, política de Estado, a gente pode continuar com o sistema democrático, o presidente, o governo, tudo normal, porém, pegar todos os setores da nossa cultura, todos os setores da nossa política, militar, ecológica, tecnológica, e todos os setores fazerem projetos para daqui a 3 décadas, 30 anos. E para o quê? Nós queremos estar entre as 5 maiores economias mundiais. O que que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa alcançar o nível tecnológico aqui. Tá, o que que precisa fazer? Fazer toda uma análise e começar os passo a passo. Cada ano seguir aquele projeto, independente de governo. Ah, o governo A entrou, ele tem que seguir aquela política. O governo B entrou, ele tem que seguir aquela política. É claro, pessoal, isso tem que ser feito um plano, não de político A ou B ou C. Porque o político ele representa o povo, mas essa parte tem que ser os meios, cada um da sua área. Os militares verem o que nós precisamos chegar daqui a 3 décadas, daqui a 30 anos, o que nós precisamos ter. Ah, nós precisamos ter uma fábrica de drones, nós precisamos ter uma fábrica de mísseis, como no caso aqui a própria Vibras, precisamos investir nisso, nós precisamos aqui fazer nossos porta-aviões, nós precisamos tudo. Tá, e o que a gente precisa fazer? Fazer um plano até 30 anos. Porque isso daí, pessoal, não é algo que você faz assim e tá pronto. É algo que vai demorar. Você faz toda uma política do que você tem que fazer, plano de ação orçamentário para aquilo, e cada político que vir, ele vai seguir aquele projeto que está ali. Os seus políticos respectivos nas leis, manterem as leis adequadas para aquilo. O presidente, por exemplo, representar o nosso país fora do mercado para que ele cresça geopoliticamente e assim por diante. É só assim que o Brasil vai crescer. A gente pegar ali fatores, pessoal, por exemplo, ver o que os Estados Unidos é bom, trazer para cá. Ver o que a China é boa, trazer para cá e assim por diante. Pois nós temos aqui reservas naturais, minerais, entre outros produtos maravilhosos. O Brasil é um país maravilhoso. Isso a gente tem que aproveitar o que estamos vendo lá para a gente só não ficar olhando. Até quando a gente só vai ficar olhando? A gente precisa começar, precisa dar o primeiro passo. Então vamos fazer algo do tipo, por exemplo. É algo muito importante para nós. Pois assim vai gerar o que? Mais emprego, uma sociedade cada vez melhor, está tendo um crescimento. Ótimo, mas tem que ter cada vez mais. Você entendeu, pessoal? Independente de político, aqui a gente está falando político A, político B ou político C. Tá o político no poder, seja ele qual for. A gente tem que torcer para que ele faça o melhor possível, porque vai beneficiar a mim e a vocês. Ah, saiu o político, saiu o Lula, entrou o Bolsonaro. Vamos torcer para que ele faça o melhor, para que o povo também colha os seus frutos, independente de quem esteja no poder. E a política de Estado seria excelente, pois, independente do governo, ele seguiria aquela política.
teria aquelas metas a cumprir, já determinadas pelo próprio setor, cada um responsável pelas suas áreas, o que seria excelente. Agora, vamos aproveitar esse foco de todos os países hoje com a China, todos os países hoje com a Rússia, para a gente começar a se estruturar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Se tem uma catástrofe, se tem uma guerra, algo pior, o que pode acontecer? O Brasil tem que ser autossuficiente nos quesitos chaves. Isso é muito importante economicamente e uma questão de soberania para todos nós. Agora, vê a fala dele, pois infelizmente não adianta a gente ficar sonhando, não sei o que, Europa, enquanto eles não vê a gente no mesmo patamar. Eles sempre vê a gente de maneira superior. Dá uma olhadinha lá, vocês podem achar que eu estou mentindo, mas olhe lá a fala dele. Gostaram do vídeo, pessoal? Siga o nosso canal, para você ter uma análise assim, de mão beijada e ficarem sempre bem informados, não só geopoliticamente, mas também economicamente. Espero todos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e uma boa semana para vocês, uma excelente quarta-feira. Abraço!